Tudo bem, meus queridos? Daniel Andrade falando, sou farmacêutico clínico. Tem o objetivo desse vídeo aqui é o quê? Tentar falar de um modo mais simples sobre o coronavírus, como que ele consegue ser tão infeccioso, com relação a cuidados, nem tanto, porque todo mundo já sabe como é que funcionam os cuidados, mas o porquê desse alarde tão grande, desse perigo. Será que é tudo isso mesmo? Ou será que ele não tem tanto perigo assim? Eu fiz uma pesquisa simples no Google. Através dessa pesquisa eu vou falar para vocês um pouco da minha opinião e do que está acontecendo mesmo, né? Porque eu recebi muita questão no meu Instagram, muita coisa no meu WhatsApp e 90% era coisa errada ou mentira. Então, são as coisas mais confiáveis que eu achei assim no Instagram. Primeiro, eu vou falar sobre o coronavírus e como ele funciona, e a maioria dos vírus eles funcionam desse jeito. Vamos lá. Com relação ao corona. O corona, ele é um vírus de alta aderência e muito infeccioso. Então, ele é transmitido muito rápido. Como? Ele entra em contato com a célula. Assim que ele entra em contato com a célula, ele manda um comando para ela. Dentro dele vem esse comando, é como se fosse um bilhetinho. Ele manda esse bilhetinho para a célula lê esse bilhetinho e começa a trabalhar. E vai produzindo. Só que a célula não sabe que ela está produzindo outros vírus. A célula está produzindo alguma proteína ou aminoácido na cabeça dela, mas na verdade ela está produzindo outros vírus. Chega um momento que ela produz tantos vírus que não cabe mais dentro dela, então ela, bum, explode. A partir do momento que ela explode e ela vai tentar contaminar outras células do nosso corpo entra em ação, que é a famosa imunidade. Então, nosso corpo produz anticorpos e vai mandando quanto mais melhor para combater esse ataque viral. Só que essa produção produz uma reação, né? Toda ação tem uma reação. Essa reação é qual? Dor no corpo, dor de garganta, coriza, dor forte nas articulações, também entra de novidade diarreia e uma falta de ar. E a febre muito alta, claro. Essa febre e essas dores e tudo isso é sinal de que seu corpo está trabalhando para combater ela. Bacana? Beleza. Com relação aos idosos, principalmente idoso com problema crônico, como diabetes e pressão alta, o corpo ele já está trabalhando para equilibrar aquele quadro. No caso do diabético, o quadro inflamatório, que é o quê? O sangue ele é menos oxigenado, automaticamente a produção de inflamações é maior. Por isso a neuropatia diabética, problemas articulares, problemas circulatórios, porque o sangue está menos oxigenado. Então o corpo está trabalhando de alguma forma em excesso ou em estresse para manter um equilíbrio. No caso do cardíaco ou da pessoa que tem a pressão muito alta, o corpo está trabalhando, mantendo o equilíbrio para que essa pessoa não infarte ou que essa pessoa não tenha um AVC. Então, nesse caso, é mais complicado porque o sistema imune, ele está meio que, o corpo, a fábrica, nossa fábrica natural, ela está meio que dividida. Então, por exemplo, se acontecer incêndio no setor, nós temos, numa fábrica comum, nós temos que parar um setor para apagar o incêndio no outro. No caso do nosso corpo, não tem como. Então, como ele acaba dividindo funções, ocorre o óbito. Por isso que em caso de idoso e pessoas com doenças crônicas, se deve ter uma atenção muito maior, porque pode levar a óbito sim, não é simples, não é uma coisa simples. Mais para frente no vídeo eu vou chegar na parte de números, de porcentagens, aí vocês vão entender isso. Mas eu peguei alguns números para tentar tranquilizar, para não tirar a atenção. Eu disse tranquilizar. É só para falar que todo mundo não vai morrer. Porém, tem que ter muito cuidado em higiene. Com relação à higiene, todo mundo sabe, álcool gel, água e sabão, quase que o dia inteiro. Usou o banheiro, usa água, sabão e depois o álcool gel, tá? Porque esse vírus novo, ele tá saindo nas fezes também, tá? Então vamos chegar a números. Eu vou falar alguns pontos aqui com relação à minha pesquisa. Vamos lá. A doença Então, essa doença, o vírus no caso, ele vai causar sintomas leves ou nenhum em 80% dos casos. 20% dos casos vão sentir os sintomas, mas só vai ficar grave 3%. Então, por isso,
essa contaminação tão grande. Então nós temos 80 pessoas, num grupo de 100 nós temos 80 pessoas que têm o vírus, mas elas não estão sentindo nada, mas elas estão passando para as outras. Então sempre vão ter 20, dessas 100 pessoas, 80 com o vírus, mas sem nenhum sintoma, 20 com sintomas. E dessas 20, uma pode chegar a óbito, porque ela vai ficar grave. De uma a 6 vão ficar em estado grave, dessas 6, uma vai morrer. Tá? Que foi até o que aconteceu agora. Agora em São Paulo nós temos um caso de óbito, se você ver os números, bate mais ou menos com essa porcentagem. A membrana mais externa do vírus, ela é um pouco mais sensível à luz solar. Graças a Deus nós somos um país tropical. Graças a Deus nós aquecemos os nossos alimentos, nós não comemos alimentos crus e temos uma boa higiene de nascença. Nós somos mais higiênicos. Eu já vi casos de pessoas que foram para outro país só porque eles tomavam um banho 2 vezes ao dia, ligaram para cá para saber com a família se essa pessoa tinha alguma doença, para vocês verem o nível de higiene que nós temos. Então nós somos bem higiênicos. Por isso que os outros países estão piores do que nós. Então nós temos essa vantagem, tá? Então a membrana é um pouco mais sensível, não quer dizer que ela vai morrer 100% no sol, não. Mas ela é mais sensível, se ela é mais sensível, fica um pouco mais difícil dele se proliferar como nos outros países. A medida de prevenção é básica, é álcool gel, água, sabão. Precisa da máscara? Não, você só vai usar a máscara se isso te acalmar, tá? Porque é tão pequenininho que quando você respira, ele passa pela máscara automática e você vai pegar, de alguma forma você vai pegar. Isso em casos extremos, a pandemia muito grande e o país está todo contaminado, vamos dizer assim. Mas a máscara, o intuito da máscara é não deixar a pessoa infectada passar para outra pessoa. Esse é o intuito da máscara. Então, quando você tem aquele spray de saliva, ele se segura na máscara, a máscara vai segurar o vírus ali naquele quadradinho, você já está infectado, então não tem problema o vírus estar ali, certo? Então, a máscara ela serve para você não passar para outra pessoa, não é para evitar que você se contamine com isso. A máscara que evita é aquela do EPI que você vê nos jornais aí, que o médico está usando. Se você vê a máscara, é totalmente diferente. Então, a máscara ela serve para evitar que eu, contaminado, contamine outras pessoas. Então, por isso que nós temos que trocar a cada 2 horas. Não é uma máscara para o dia inteiro. É uma máscara a cada 2 horas. Por isso que é máscara descartável, tá? Manteve higiene, manteve tudo, evitou contato, né? Boca, nariz e os olhos. Lavar dentro do nariz. Tá tranquilo. Mantém a imunidade alta e evita tocar nos idosos. Vovô, vovó, mamãe e papai mais velhinhos, tá? Vamos chegar a números. Quase não afeta as crianças. Pode ficar tranquilo. Não afeta, não tem sintoma. O máximo que vai dar uma coceirinha de garganta. Então, as crianças, os nenéns, as grávidas, até o momento, não tem problema algum. Aí tá o perigo. A criança é como se fosse o quê? Como se fosse um invólucro. Então, ela acaba disseminando o vírus para os idosos. Então, por isso, nessa época de quarentena, manter as crianças em casa, longe dos avós. Por quê? Já viu o avô não beijar a criança? Impossível. Impossível. Então, explicar para os avós que eles vão ficar em casa, não pode ter o contato, e os avós têm que entender isso. Vou fazer uma continha aqui com vocês básica, só para terminar o vídeo, e essa é a parte que mais me incomoda, assim, que para mim é o que está acontecendo também. Vamos lá, eu vou usar como exemplo a cidade de Osasco, que é a cidade que eu moro, e o centro de Osasco, que é onde eu mais passo o meu tempo, tá? Então vamos colocar 200 pessoas levando o vírus no centro de Osasco. Dessas 200 pessoas que estão com o vírus, 40 pessoas irão apresentar sintomas. Então 40 pessoas irão ao hospital e irão ocupar leitos com o sintoma. Dessas 40, 2 irão ficar em estado grave, usarão a UTI, um deles é provável que chegue a óbito por conta daqueles quadros crônicos que eu tinha falado e da idade. Vamos supor que 100 pessoas, que essa é a parte que mais me incomodou, que me motivou a fazer esse vídeo, recebeu no WhatsApp uma informação de que tudo isso é um complô da mídia para enfraquecer o governo.
E nada mais é do que uma forma de ganhar Ibope. Não tem que ter, não tem perigo algum esse vírus. Aí essas 100 pessoas não têm cuidado algum relacionado ao álcool gel. Não é higiene diária. Eu digo o álcool gel, que é o principal combatente do vírus. E a quarentena, claro, evitar o contato, tudo isso. Então essas 100 pessoas não estão seguindo as ordens do Ministério da Saúde, assim como o nosso governante não seguiu no último dia 15. O que acontece? Essas 200 pessoas viram 20 mil pessoas. Dessas 20 mil pessoas, 4 mil pessoas irão sentir sintomas. Então, são 4 mil pessoas ocupando leitos comuns dos hospitais, porque as UTIs já estão cheias, e dessas 4 mil pessoas, 120 pessoas irão para a UTI. Isso vai ocorrer uma pane, tanto no sistema público quanto no sistema privado de saúde. Não vai ter como atender tudo isso de pessoa. Por isso ficar em casa, por isso cuidar do idoso. Ah, e dessas 126 irão a óbito, ou ficarão em estado grave por mais tempo. Então, assim, não é simples. Não é uma coisa simples, não é um complô, não é uma arma química. Não, é um vírus. É só ficar em casa, seguir as recomendações, que daqui a um mês vai ter uma vacina, vai ter um remedinho. O Brasil, em pesquisa, é o melhor país que tem. É que muitos acabam deixando nós para baixo, mas a mão de obra que faz os estudos lá fora é toda brasileira, cara. Qualquer estudo que você vê, qualquer coisa nova que você vê saindo aí, tem um brasileiro envolvido no meio. Então vamos valorizar a nossa mão de obra e aguardar. Em um mês tem uma vacina aí, cara. Uma vacina, um medicamento, então pode ficar tranquilo. O objetivo do vídeo foi apenas esse. Não confie, pesquise, questione. Não sai propagando sem saber, sabe? É tanta coisa que é só de olhar você sabe que é mentira, cara. O que eu tô falando é verdade? Pra mim é. E é simples. E é basicamente isso que acontece. Meu, tá falando muito, tá falando muita coisa, tá colocando muito medo, ou tá deixando muito tranquilo, desconfia. Então é basicamente isso, cara. É ter cuidado, higiene, segue as orientações e não confie em corrente de WhatsApp ou em rede social. Cara, questione. Apenas isso. Então, eu quero terminar o vídeo assim. A gente vai passar por essa tranquilamente. Ela vai virar um vírus bem mais tranquilo. E vai sair vacina, vai sair medicamento. Pode ficar tranquilo, tá? Desculpa qualquer coisa aí. Tchau.